que é igual no modelo. Aqui, ó. Bom, gente, para começar então, o que é microbiota intestinal? Microbiota é toda a população de micro-organismos que habita no nosso corpo. Então, é muito interessante a gente pensar que aqui a gente tem uma população de micro-organismos gigantesca, muito maior do que o número de pessoas presentes nesse momento. E que estão ali trabalhando o tempo todo, e ainda bem, por isso precisam trabalhar, e bem, para a nossa saúde como um todo. Então, a microbiota intestinal é uma das mais ricas, mais variadas e mais importantes. A gente não tem só bactérias, a gente tem bactérias, fungos, vírus, diversos micro-organismos, e essa microbiota precisa ser variada. E existe uma relação muito grande entre essa microbiota e o nosso eixo cérebro-intestino. Me respondam aqui, quem aqui antes de uma prova, antes de passar por uma situação assim estressante, teve uma diarreia? Levanta a mão. Quem aqui já teve algum sintoma de estômago, o estômago ficar ruim, desconfortável, antes de passar por uma situação importante ou muito estressante? Levanta a mão. Todo mundo, né? Para vocês perceberem como que essa ligação ela acontece o tempo todo, né? O nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal está conectado com o nosso cérebro. Então, situações estressantes, situações emocionais desencadeiam sinais, sintomas físicos. Então, será que a gente precisa cuidar desse intestino? Com certeza, né? Então, o intestino saudável é muito importante para a prevenção do desenvolvimento de transtornos de humor e ansiedade, incluindo a depressão. E a gente tem uma população muito grande de bactérias diferentes. Eu coloquei o nome de algumas aqui, são uns nomes complicados, né? Mas algumas das bactérias mais importantes na nossa microbiota intestinal. Ficou um pouco ruim de enxergar aqui, mas eu vou ler para vocês. Então, nosso trato gastrointestinal, que é enorme, vai da boca até o ânus, com uma microbiota saudável, influenciam na nossa saúde como um todo, na nossa saúde metabólica, e influenciam no surgimento de doenças do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que é uma doença ligada a questões emocionais. Doenças psicológicas e humor e comportamento. Então, os padrões alimentares, a nossa alimentação, e não só o que a gente come, mas também o ambiente que a gente vive. O que a gente come, o que a gente consome, o que a gente pensa, influencia nessa microbiota intestinal. Porque a gente tem, né, essa população diversa de bactérias intestinais que estão ali fermentando o nosso alimento o tempo todo. Então a gente precisa fornecer alimento de qualidade para essa população, para esse mundo, essa microbiota que existe no nosso intestino. E é importante esse alimento adequado porque essa população produz um ácido graxo de cadeia curta. Esse nome complicado quer dizer que o nosso intestino fica mais forte. E quando ele entrar em contato com alguma bactéria, algum invasor, ele vai ter capacidade para combater e manter a nossa imunidade, a nossa saúde física e também ajuda na questão do humor. Então, olha só como que está conectado, né? Cérebro e intestino. E falando em intestino, seu intestino está funcionando bem? Essa é uma pergunta que eu faço, todos os nutricionistas, cadê meus colegas nutri estão aqui? Todos os nutricionistas perguntam
médicos perguntam, é uma pergunta muito importante, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que falar sobre cocô, sobre nossas fezes. As fezes são um indicador da nossa saúde. Quem aqui tem criança pequena? Qual é uma das perguntas que o pediatra faz? Cocô? As fezes. Tem pediatra que até pede foto. Porque a criança tem que fazer cocô. E aí, por que depois a gente deixa de se importar com isso, né? Tem gente que fica aí, uma semana sem ir no banheiro e acha que isso é normal. E aí o termo enfesado vem disso, né? Cheio de fezes e que deixa a pessoa com irritabilidade. Olha só a ligação intestino-humor. Essa daqui, não está dando para ver a imagem direito, mas é uma escala chamada escala de Bistro, que a gente utiliza para mostrar quais são os tipos, os padrões de funcionamento intestinal e qual que é o adequado. Então, tipo 1 é aquele cocô de bolinha, que é um funcionamento intestinal mais preso, não está, né, no adequado. O adequado é entre tipo 3 e 4, então nesse tipo 1 aqui está faltando água, está faltando fibra na alimentação. No tipo 2 e 3, no tipo 2 costuma faltar água, então precisa melhorar a hidratação, e o ideal é o tipo 3 e 4, que são as fezes que a pessoa não precisa colocar muita força, né, que tem um formato mais inteiriço. E aí tem os outros tipos, do tipo 5 ao 7, que aí são os episódios de diarreia. E aí, qual que é a relação do estresse com o intestino, né? Por que as questões emocionais influenciam o nosso intestino? A gente, todos os dias, inflama e desinflama o nosso organismo. Hábitos saudáveis desinflamam o nosso organismo e hábitos não saudáveis inflamam. Então, a gente fica nesse processo de inflamação e desinflamação o tempo todo. Só que, se você tem mais hábitos inflamatórios, seu organismo fica o tempo todo inflamado. Quando eu falo inflamação, gente, a gente lembra do machucado, né? Que fica inflamado, fica vermelho, quente. Mas não é essa inflamação, é inflamação metabólica, que tem a ver com a inflamação do machucado, mas é uma inflamação diferente. É uma inflamação de baixo grau, mas que está ali todo dia presente. Aí todo dia você come muito açúcar, bebe bebida alcoólica, não faz exercício, não tem bons pensamentos, fica consumindo porcaria na internet, você está inflamando seu corpo. O tempo todo, inflamação. E aí isso gera um estresse. E a gente tem estímulos externos para o estresse também. Nosso ambiente de trabalho, nossa rotina, barulho, trânsito. E aí isso vai interferir no eixo hipotálamo, pituitário e adrenal. E vai aumentando os hormônios do estresse, vai gerando o quê? Cortisol. Aumento do cortisol. E esse aumento da inflamação, de citocinas pró-inflamatórias, do cortisol, que é o hormônio do estresse, acaba gerando problemas intestinais. Um dos sinais é edema. Quem é que termina o dia com o pé inchado? Fica até marcado no sapato. Problema intestinal. Precisa melhorar a microbiota. É um sinal. Língua. Vocês já olharam a língua de vocês? Língua marcada de dente em volta? Edema de língua, sinal de microbiota. Língua esbranquiçada, sinal de microbiota intestinal desequilibrada. E aí a gente tem um tipo de intestino, a gente chama de leaky gut, que é a síndrome do intestino permeável. O que é esse intestino? É um intestino que ele está fraco, ele não tem força para combater os agentes externos que podem afetar o nosso organismo, a nossa imunidade. E ele acontece, esse leaky gut pode surgir por conta de estresse, né, desse estresse constante, dessa alta inflamação. Então, ocorre um aumento da inflamação e aí as bactérias ruins, nocivas, passam facilmente pela nossa barreira intestinal e vão para a nossa corrente sanguínea. Olha só que maravilha, será que isso é bom? Não, né?
O nosso intestino está ali para ser uma barreira, acaba ficando permeável. Acaba abrindo as portas para que bactérias ruins vão para a nossa corrente sanguínea. Então, uma flora intestinal saudável é muito importante para manter a nossa barreira intestinal e aumentar as proteínas que acabam fortalecendo essa barreira e melhoram a produção dos lactobacilos. Então, a gente precisa melhorar o nosso intestino para ter um intestino forte. Qual que é o sinal de síndrome do intestino permeável? Aquele intestino que qualquer coisa que a pessoa come, diarreia. O intestino desequilibrado. Ora está preso, ora está solto. E um dos sintomas mais comuns é a diarreia. E como que a gente faz então para melhorar nosso intestino e melhorar o nosso humor através da alimentação? Alta ingestão de ácidos graxos insaturados e fibras. Tá? Ácido graxo insaturado, ômega 3. Lembram lá da Aracida, Topterm? Ômega 3 faz bem para um monte de coisa mesmo. Então, ômega 3 eu considero que é uma suplementação padrão. Todo mundo tem que tomar, de criança a idoso. E ele ajuda na redução dessa inflamação. O ômega 3 é anti-inflamatório. Fibras. O que tem fibras? Frutas, verduras e legumes. Alimentos naturais. A suplementação até entendo ômega 3, tem pessoas, né, que não conseguem adquirir, né, tem a questão de que você tem que comprar um suplemento e tomar todo dia, mas frutas, verduras e vegetais tem que estar presente na nossa alimentação todos os dias. Então, já ouviram falar da dieta do Mediterrâneo? Bem conhecida, né? Sempre está dieta do Mediterrâneo, sempre está passando em alguma reportagem na TV sobre essa dieta. É um padrão alimentar que tem sido associado com a redução de depressão e tem um baixo potencial de inflamatório. Porque é um tipo de dieta, é a dieta que o pessoal da Itália, Portugal costuma consumir, baseado em peixes, baixo consumo de carne vermelha, muito azeite, frutas, verduras, legumes. Então é uma dieta riquíssima em fibras e com pouca gordura, porque se você reduz a carne vermelha e aumenta o consumo de peixe, você aumenta o consumo aqui, de ácido graxo insaturado, ômega 3, e reduz a gordura saturada. Então tem sido relatado em estudos como um padrão de dieta que favorece, reduz o risco de depressão e reduz essa inflamação. Então, a dieta com suplementação de óleo de peixe, com 900 mg de DHA e 200 mg de EPA. EPA e DHA é a combinação do ômega 3. Melhora a saúde e a qualidade mental nos scores de vida em indivíduos com depressão. Esse aqui é um artigo, é um ensaio clínico randomizado. Eles nesse estudo, pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo colocaram para tomar ômega 3 durante 3 meses e participar de oficinas educativas, oficinas de culinária com alimentos saudáveis, oficinas com jogos sobre alimentação saudável para reeducar, prática de reeducação alimentar. O outro grupo não tomou suplemento, mas participou da oficina. E aí o resultado foi que, após 3 meses, os 2 grupos melhoraram na escala utilizada para avaliar depressão, estresse e ansiedade. Só que o grupo que tomou o suplemento apresentou uma pontuação melhor nesse teste. Mas os 2 grupos melhoraram. O que a gente pode tirar disso? Qualquer coisa que você melhorar na sua alimentação hoje já ajuda. Então não precisa ser perfeito, mas precisa começar essa mudança de hábito de alguma forma. Esse outro artigo aqui foi uma revisão
que apontou, né, quais são as mudanças genéticas que mais ajudam na depressão, na ansiedade, no estresse, e os prebióticos e probióticos foram apontados, assim como as fibras e o ômega 3, foram associados à redução do risco de desenvolver sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Estudos adicionais são necessários, né? É uma área que tem tido muitos estudos, mas mais estudos precisam ser feitos para esclarecer essa associação. E o que piora, então, o intestino? O que a gente tem que evitar? Álcool, cigarro, consumo de gorduras e frituras, alimentos industrializados, açúcar. E quando eu falo em alimentos industrializados, entra um monte de alimento aqui, gente. Tudo que tem aquela lista gigante de ingredientes está incluído aqui nesses alimentos. Então a gente precisa melhorar o nosso hábito, o nosso padrão alimentar. Então quais são as recomendações? Consumo de alimentos prebióticos. O que são prebióticos? Pré e probióticos. Prebióticos são as fibras que não são digeridas no nosso organismo. Falando de uma forma bem simples, é a comida da bactéria. Então, se você quer melhorar a sua população de bactérias no intestino, você tem que dar comida para ela, senão ela vai morrer. Lembra que é uma população? Existe vida dentro da gente, né, no nosso intestino. Se você não dá comida para a bactéria boa, ela morre. Então, prebiótico é a comida dessa bactéria boa. Frutas, verduras, legumes. Uma das frutas mais populares, de mais fácil acesso que a gente tem e que mais atua na questão do humor é a banana, por exemplo. Ela tem fibra, tem alimento para a bactéria no nosso intestino e tem também triptofano, que é o precursor da serotonina. Vocês lembram que o Dr. Alexandre falou dos medicamentos que inibem a recaptação de serotonina? Esse nome grande é para falar do que a medicação barra serotonina ali, ó, quietinha, não vai sair daqui não. E se a gente aumentar a nossa produção de serotonina, que é o neurotransmissor, o hormônio do prazer e do bem-estar? E que grande parte, 80%, 90%, é produzida, adivinhe, pelo intestino. Então, banana, gente. Comer banana pode ajudar a melhorar o nosso humor, porque tem triptofano. Quantas por dia? Bom, a OMS recomenda 500 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Não precisa ser 500 gramas só de banana. Porque aí entra uma coisa importante, tem que ter variedade, gente. Não adianta ficar ali, ó, na monotonia, achar que salada é só alface com tomate, né? Não. Tem que ter pelo menos 3 cores diferentes, todos os dias. A gente tem que ter variedade, porque senão a gente está dando a mesma comida para a bactéria todo dia. E ela não gosta de monotonia, não. Até porque são é uma população bem diversa. Então a gente tem que ter variedade no consumo desses alimentos. E aí, para quem está me ouvindo, passa comigo, com a Janaína ou com a Ana, né, consulta, eu não gosto de cenoura. Aprende a gostar. Importante. Eu não gosto de coco. Aprende a comer. Tudo a gente aprende. Hábito é aprendido. Então, primeiro, dá comida para a bactéria. Prebiótico. Segundo, probiótico. O que é o probiótico? São as bactérias boas. Então, se o intestino está ruim, se o intestino está podre, né, gente? E quando eu falo podre, no sentido literal mesmo, tá? Se você sai do banheiro e fica aquela bomba lá dentro, não tá legal não. Sinto muito falar, se o intestino está podre. Precisa melhorar, tá? Como que a gente melhora isso? Probiótico. Além de, começa dando comida para as bactérias que tem lá. E depois você coloca bactéria boa nessa população. E continua alimentando elas com comida. Bactérias os probióticos que são indicados na depressão, para melhora de sintomas depressivos. Lactobacillus acidófilos, casei. Lembra do Yakult?
O Yakult tem lactobacillus, mas é o Casei Shirota, tem vários tipos. Tomar Yakult pode ajudar? Entre nada e o Yakult até pode, mas não é o mais indicado, porque tem o açúcar junto, que já não é bom para o nosso intestino. Então, uma opção melhor seria fazer um iogurte natural em casa, um kefir, né, fermentado, opção econômica e mais saudável. Lactobacillus helvéticos, Bifidobacterium latis, o longum e Bifidobacterium bifidum. São os mais indicados no tratamento. Como que a gente tem acesso a isso daqui? Tem que passar pelo médico ou nutricionista. Então, colegas médicos, psicólogos. Profissionais de saúde, de modo geral. Se você não prescreve, indique quem prescreva. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Multiprofissional. Suplementação com ômega 3. Lembrei de uma coisa assim muito engraçada, gente. Sim, engraçada não, um pouco triste. Mas a minha cachorra adoeceu. Eu já passei do tempo, né? A minha cachorrinha adoeceu e eu levei ela no veterinário. Eu achei muito interessante que a veterinária passou um antibiótico para ela. E junto com a receita do antibiótico, ela passou uma receita de lactobacillus. Eu falei assim, caramba, a veterinária da minha cachorra é muito top. Porque ela passou o antibiótico é para quê? Matar a bactéria. Com o lactobacillus junto, que é o quê? A bactéria, devolvendo o antibiótico, ele mata, mas ele mata tudo. Ele mata a bactéria boa e a ruim. Então, toda vez que a gente toma um antibiótico, a gente deveria tomar um probiótico junto para repor essa bactéria. Ou junto, ou logo depois de terminar o esquema. Para repor essa flora. Mas aí, infelizmente, se você levar seu filho no pediatra, a receita vai ser um antibiótico, beijo, tchau. Não é o que acontece? Suplementação com ômega 3, importante. Uso de bebidas fermentadas, iogurte, kefir, kombucha. Melhora dos hábitos alimentares, reeducação alimentar. Então, melhora dos hábitos no geral, como um todo. E algumas recomendações para melhorar a condição cerebral, o humor e essa resposta, esse eixo cérebro-intestino. Cúrcuma, açafrão, anti-inflamatório. Então, ajuda bastante na redução dessa inflamação intestinal. Ômega 3, mais uma vez, probióticos e prebióticos. Então, quais são as estratégias? Resumindo, evitar alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, como, por exemplo, biscoitos, embutidos, refrigerantes. Consumir alimentos ricos em fibras, com função prebiótica. Cereais integrais, cebola, alho, alho poró, banana, chicória. Aumentar o consumo de alimentos fermentados, fontes de probióticos. Kefir, kombucha, iogurte, leite fermentado, chucrute, picles, missô, entre outros. Essas são as referências que eu utilizei. Artigos. Muito obrigada.